Boa noite, meus queridos irmãos. Bom ter você participando mais uma vez desse espaço, desse tempo que nós temos na quarta-feira para estudarmos a Bíblia. Nós estamos fazendo uma série de exposição no livro de Jó e hoje vamos tratar mais uma área do livro de Jó. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da esperança no livro de Jó. E é muito bom ter você com a gente. E conosco também nós temos hoje aqui, mais uma vez, nos agraciando, os nossos queridos irmãos Joslaine e André, que são missionários da igreja e moram atualmente em Portugal, mas estão aqui num período conosco, e eles estarão aqui nos abrilhantando, trazendo também o louvor, e nós estamos muito gratos a Deus por tê-los por perto. Vamos chegando, traz aí sua família, encontre o seu lugar melhor aí na sua sala, no seu quarto, onde você pode sossegar um pouco, e vamos cantar, vamos celebrar o nome do Senhor. Deixa eu orar por você nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo. Seja um tempo de encontro contigo, um tempo de reflexão da nossa alma, um tempo de crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 21, versículo 1: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Essa é a palavra do Senhor. Vamos celebrar a Deus com um cântico de adoração. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Queridos, nós vamos lembrar aqui alguns
princípios nossos nesse período de quarentena. Já fomos liberados pelo Estado para termos as nossas reuniões, e ainda que com critérios bem restritos, e nós estamos tendo o nosso culto presencial já, no domingo, às 11 horas da manhã. Mas preste atenção no que eu vou falar. Esse culto presencial tem uma série de restrições. Dentre elas, nós não podemos trazer ainda os nossos filhos, nossas crianças não podem vir ao culto. Uma outra coisa é que nós temos que observar todo o procedimento, seguindo a lei, as recomendações legais para o culto. Pessoas com morbidez ou pessoas que têm algum problema crônico de saúde não devem vir. E pessoas que tenham mais de 60 anos, e aí pastor Zé Carlos e eu encaixamos nesse perfil, não podemos participar também desse culto presencial ainda, apesar do nosso desejo de estar com a comunidade. São tempos de adaptação e nós estamos aí voltando aos poucos, atendendo aí, então a possibilidade boa, ainda que restrita, de começarmos os nossos cultos, mas estamos glorificando a Deus aqui. Você pode participar conosco presencialmente e pode participar também da sua casa no culto às 11 horas e às 18h30 horas, como normalmente nós fazemos aos domingos. Nós queremos lembrar que a igreja está toda mobilizada para atender o melhor possível a você e a sua família durante esse tempo. Uma das coisas que nós temos disponibilizado é um material de devocional para a sua casa. Lembrando que o tema nosso desse ano é Eu e Minha Casa. E você pode participar, então, se você não tem esse material para fazer o seu culto doméstico, nós disponibilizamos isso. Pode ser que você não esteja ainda na lista de transmissão que o reverendo Zé Carlos Potenciano possui, então seria muito recomendável que você pedisse ao pastor Zé Carlos ou alguém da igreja, caso você não tenha o telefone dele, para incluir seu nome, porque você vai estar sempre atualizado com as informações. Uma outra coisa muito importante, nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes, nossos jovens, todos eles têm programações para a sua idade. Então eu queria convidar você para participar conosco desses eventos e estar conosco nesse tempo que a gente está tendo essas programações. A Junta Diaconal da igreja está atenta às necessidades da comunidade. Se você está passando por alguma dificuldade, deve entrar em contato com a Junta Diaconal. Queremos lembrar a você que é membro da nossa igreja também. Não deixe de contribuir para a sua igreja. Nós temos ainda as nossas atividades, nossos compromissos, salários são pagos, energia, impostos, missionários, tudo isso precisa ser coberto. E muitos irmãos, e eu fico muito feliz em ver isso, entendem isso aí de uma forma muito clara e estão contribuindo. Alguns outros irmãos, por não saberem como fazer ou por negligência mesmo, não têm trazido as suas ofertas. Eu quero encorajar você, que entende o sentido de comunidade, da responsabilidade sua como membro, para contribuir. O número dos telefones, aí nós temos vários bancos que você pode depositar, olha aí o que é melhor para você, faça a sua transferência aí, e nós queremos encorajar você a fazer isso aí. Seja bem-vindo, portanto, a esse tempo de adoração, e eu queria pedir, e queríamos mais uma vez continuar adorando a Deus. Vamos ouvir mais um cântico de adoração com os nossos irmãos que estão aqui, Joslaine e André. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me
pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Toda quarta-feira nós estamos aqui estudando a Bíblia e fazendo esse culto, chegar à sua casa, e que bom que você está participando conosco. Nós estamos expondo o livro de Jó. Se você não acompanhou as outras palestras, você pode encontrá-las no YouTube, elas estão disponibilizadas, não é muito difícil encontrar, e hoje eu estarei falando mais uma vez sobre esse texto tão desafiador das Escrituras Sagradas. E o texto para a nossa devocional hoje se encontra em Jó capítulo 2, versículo 7 até o versículo 10, que dizia o seguinte: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos vivendo dias desafiadores para a humanidade. Tempos de perplexidades, tempos de perguntas, tempos de questionamentos. E, ó Deus querido, nós tememos pela dor que tudo isso pode infligir a tanta gente, tanto sofrimento que tem vindo. E nós queremos te pedir a misericórdia do Senhor, ó Deus, sobre a nossa humanidade, que tem sido tão infiel, Senhor. Por isso, nós pedimos a misericórdia do Senhor, ó Deus querido, que a causa de não sermos destruídos por completo. Oramos, ó Deus, pedindo para que o Senhor amenize o sofrimento de tanta gente, ó Pai. O Senhor traga consolo e conforto a cada pessoa, ó Deus. Oramos também, ó Deus, pedindo a misericórdia do Senhor pela sua igreja nesses dias, ó Pai. Que a tua igreja seja ousada, intrépida no testemunho do Evangelho. E que, ó Deus, seja um tempo de avivamento no nosso meio. Um tempo de conversões, um tempo em que vidas se rendam ao Senhor e se rendam aos teus pés, declarando que só Jesus é o Rei da sua vida. Ó Pai querido, traz-nos a compreensão da obra de Cristo para o nosso coração e traz o nosso coração para perto de Ti, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos.
Hoje nós estamos aqui, então, considerando mais uma vez, mais um capítulo aí de Jó, mais uma abordagem em Jó, e nós queríamos dizer, meus queridos, que o livro de Jó, ele traz grandes desafios ao leitor da Bíblia. Toda vez que você tenta interpretá-lo, você vai esbarrar em alguns problemas muito sérios. Por exemplo, como entender o silêncio de Deus no meio da dor? O livro de Jó é um livro onde Jó, muitas e muitas vezes, vai falando e perguntando a Deus, inquirindo a Deus e perguntando, e nós temos aqui o silêncio de Deus. Jó pergunta 7 vezes por quê, e Deus não responde a nenhum dos porquês, mas Deus responde 41 vezes a Jó. Quem está no controle de tudo? Mas o livro de Jó também nos desafia em como decodificar o mistério dos soberanos planos de Deus. É muito desafiador pensar nos planos de Deus. Deus é misterioso, Deus é silencioso muitas vezes, Deus está levando a história para o fim que Ele deseja, mas muitas vezes nós, no nosso anseio humano, gostaríamos de saber o que é que Deus está querendo nos revelar. Outra coisa, como lidar com a questão de um Deus bom que permite o mal? Esse é um problema muitas vezes corrente no coração de tantas pessoas que ficam perguntando: será que Deus realmente é bom? Ou será que Deus não tem poder? E aí essa crise pode vir para o nosso coração. E por último, a pergunta talvez mais relevante: Deus é injusto? Então, olha quantas questões surgem aqui no livro de Jó, quando você vai lendo o livro de Jó. Jó vive o que um comentarista afirmou: Jó vive uma crise de relacionamento mais do que uma crise de questionamento espiritual. Ele, na verdade, está perguntando a si mesmo: será possível confiar em Deus? Deus é digno de confiança? A mulher de Jó diz o óbvio. Ela permite essa crise existencial e verbaliza essa crise existencial no seu coração. Às vezes, quando você vê a mulher de Jó respondendo da forma como respondeu, aí eu fico me perguntando se ela não teve uma crise, deixa eu colocar entre aspas aqui, uma crise de bom senso, porque ela expressa essa lucidez intelectual, não parece? Por que conservas ainda a tua integridade, Jó? Amaldiçoa Deus e morra. Não é difícil fazer afirmações assim em momentos de dor, em momentos de desespero. E a mulher de Jó vai fazer exatamente isso. A sugestão da mulher de Jó segue em 2 direções muito interessantes aqui. A primeira delas, ela diz: renuncie a Deus. Renuncie a Deus. Porque ela fala: amaldiçoa a Deus. Ela não está dizendo apenas, ela não está falando apenas para Jó ter uma referência, uma relação neutra, uma renúncia neutra, mas ela fala de uma renúncia carregada de ódio e amargura. Amaldiçoa Deus. Ela sugere que Deus seja desprezado por Jó e oficialmente deportado da história, da existência dele. Ela não sugere apenas que Jó deixe Deus, mas que deixe de crer nele, mas ela sugere que Jó o hostilize. Não raramente eu tenho visto que as pessoas geralmente não apenas creem de Deus, descreem de Deus, mas elas odeiam a Deus. Muitas pessoas que se dizem ateias, na verdade, elas não estão numa relação apenas de indiferença, mas elas estão numa relação de sutil ou declarada de ódio contra Deus. A mulher de Jó sugere uma resposta verbalizada de oposição e resistência a Deus. Ela diz não apenas para Jó descrer, mas diz para Jó: amaldiçoa a Deus. E, meus queridos irmãos, eu li certa vez uma coisa sobre o ateísmo que me chamou muita atenção. Alguém disse que o ateísmo, na verdade, é uma declaração de fé. Acompanhe meu raciocínio aqui. Por quê? Porque ateísmo literalmente significa não theos, ateos, ou seja, não Deus. Então, o descrente, ou a pessoa que não crê em Deus, ela simplesmente deveria riscar da mente dela a possibilidade da existência de Deus, e isso aí não influenciaria nada a forma dela agir e de pensar. Mas não é isso que normalmente nós vemos. O ateu, ele não é apenas uma pessoa que não crê em Deus.
O ateu é uma pessoa que rejeita Deus veementemente, ele briga com Deus, ele é oposto a Deus, ele é contrário a Deus. Mas presta atenção, olha a declaração de fé e a contradição onde aparece aqui. Se eu resisto a Deus e brigo com Deus, como é que você pode brigar com alguém que não existe? Então, na verdade, quando eu brigo com essa divindade, o que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, declarando que eu creio. Eu não gosto de Deus. Eu rejeito a ideia de Deus e amaldiçoo esse Deus, mas eu creio num Deus que eu detesto. Não foi mais ou menos isso que Cazuza expressou numa das músicas dele? Eu vivo da generosidade de quem me detesta? É isso que nós muitas vezes percebemos quando a pessoa se declara ateia. Ela, na verdade, está dizendo, eu rejeito a Deus, eu brigo com Deus. Mas brigar com alguém que não existe não faz sentido. É uma tolice, brigar com vento, brigar com nada, brigar com nihil, com o ausente, não existe. Então, na verdade, o ateísmo se torna uma declaração de fé de uma pessoa que crê, que briga com alguém que resiste. É exatamente a primeira proposta da mulher de Jó aqui. Ela não quer uma neutralidade de Jó em relação a Deus. Ela sugere a Jó o seguinte: amaldiçoa a Deus. A segunda coisa que ela faz, ela sugere a Jó que Jó desista de viver. Porque ela diz: amaldiçoa a Deus e morra. Por quê? Porque na mente dela, subliminarmente, ela está sugerindo o suicídio de Jó. Jó, é melhor morrer do que viver nesse relacionamento com esse Deus. Que valor tem a vida, Jó, se a realidade diante de você é uma realidade tão cruel e dura? Por que você tem que viver? Aliás, um dos clássicos do existencialismo moderno foi escrito por Alberto Camus, um nigeriano que se naturalizou na França. Ele escreveu, entre os livros dele, um dele que é chamado O Mito de Sísifo. Ele pega a lenda, ou o mito grego, e ele então constrói a sua filosofia em cima desse mito. E ele começa, no livro dele, de uma forma absolutamente aterradora. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: de todas as hipóteses filosóficas que eu tenho considerado, a mais razoável é o suicídio. O suicídio. É isso que a mulher de Jó está dizendo a Jó. Amaldiçoa a Deus, primeira coisa, não tem uma posição de neutralidade. A segunda coisa, morra, suicida-se. Porque se continuar desse jeito, né, não vale a pena. Rubem Alves é um pensador muito interessante. Eu não concordo com todas as ideias dele, mas ele escreveu um livro muito sugestivo no tema, que era assim: pensamentos que tenho quando eu desisto de pensar. É uma sugestão interessante, né? Pensamentos que tenho quando não estou pensando nada. Então, na verdade, se eu puder sugerir um tema aqui, para parafrasear o Rubem Alves, eu diria: o que fazer quando não há o que fazer? Que é exatamente o que parece aqui nessa mulher, no desespero dela, né? Em inglês há uma expressão, no way out, não tem como sair, não tem saída, você não tem, para onde você for, você está morto, você está perdido, né? Então, o que fazer quando não tem o que fazer? Ou o que fazer quando você acha, de alguma forma, que não há esperança nenhuma para a sua vida? Deixa eu tentar trabalhar um pouquinho aqui, porque algumas lições muito interessantes surgem nesse texto. A primeira coisa que nós precisamos entender é que sem saída é um falso pressuposto. Na vida há sempre saída. Na trilogia O Senhor dos Anéis, escrito por Tolkien, que se tornou muito famosa agora no cinema, os personagens estão sempre vivendo a linha do desespero. A coisa mais concreta que existe no livro do Tolkien é a presença do mal. Aliás, eu estava comentando ainda há pouco sobre esse assunto, que nas séries que nós temos assistido hoje, nos filmes que nós assistimos, você vê muita presença do dark, do mal. Mas você já viu como Deus é um ausente no cinema, em Hollywood?
Deus simplesmente não existe, não existe opção, essa opção de alguém que vai lá orar para Deus resolver, né? E quando Deus aparece, sempre é um Deus censurado, porque ele aparece na figura de um padre inescrupuloso, ou de um pastor mentiroso, ou de alguém falso, de uma família religiosa, mas muito legalista e moralista, e assim por diante, né? Então, meus queridos, quando você lê os personagens do Tolkien, parece que não tem esperança, mas apesar de não ter a ideia de Deus nesses livros do Tolkien, sempre de alguma forma surge uma saída. E eu me lembro, alguns anos atrás, acompanhando o caso de um amigo meu. A esposa o abandonou, deixando-o numa situação muito complicada. Ele se sentiu profundamente traído. Foi um negócio complicado e foi inesperado. A mulher, quando ele soube, a mulher tinha embargado todos os bens dele, morando na própria casa com ele. Negócio complicadíssimo. E esse homem entrou numa espiral, uma down spiral, essa coisa de ir para baixo, depressão, choro, tristeza. E eu disse para ele: rapaz, liga a hora que você precisar para mim, de qualquer hora do dia, da noite, você liga para mim. E eu lembro de uma das conversas que nós tivemos, e ele chorando, ele disse: pastor, eu não consigo, pastor, está muito pesado para o meu coração, está muito difícil, pastor. E eu disse para ele, no meio daquele pranto, eu falei para ele assim: cara, você e eu ainda vamos rir dessa experiência toda, quando você está olhando para a sua vida achando que não há esperança. E ele, chorando, no meio das lágrimas ali, ele olhou para mim e disse: pastor, não brinca com a minha dor, pastor, não brinca com a minha dor. Eu falei: a história tem um poder tremendo de revitalizar-se. Uns dias atrás, e ele não me contou isso, porque é interessante, veio para a dor, mas poderia ter trazido a alegria também, né? Eu estou abrindo o Facebook, eu quase nunca abro o Facebook, mas olhei lá no Facebook, e o que eu vejo? Ele com uma loira no Nordeste. E eu pensei com meus botões: eu acho que ele está recuperado, não está? Porque ele já está andando com outra mulher a essas alturas do campeonato, acho que está tudo resolvido. Então, meus queridos, deixa eu relembrar de novo. Nós precisamos entender que no way out, não tem saída, é um falso pressuposto. Na vida, sempre há saída. O Dr. Edmundo Haggai, fundador do Instituto Haggai, ele disse uma vez uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse: se você perder tudo e mantiver a sua integridade, você será capaz de restaurar todas as coisas. Não é surpreendente isso aí? E mesmo quando nós perdemos a integridade, já viram isso? O poder da graça de Deus, de restaurar a vida do ser humano. Aquela pessoa mais perdida, desorientada, aquela pessoa mais frustrada, mais longe de Deus, mais perversa, de repente ela encontra com Jesus, e você fala: olha, eu esperava a morte. Eu tenho uma amiga que teve um filho envolvido com drogas, e ele se envolveu com tráfico de droga, e todos nós sabíamos, qualquer hora esse menino vai morrer, qualquer hora vão matá-lo, e a sua mãe sabia disso também. Esse menino entrou num centro de recuperação, meus queridos irmãos, e hoje ele é um monitor desse centro de recuperação aqui em Anápolis. Você não acredita uma coisa linda dessa? Eu não apostava um centavo na vida daquele menino, nem um centavo. Eu achava que ele morreria como tantos outros jovens morrem aí no meio das drogas. Jesus o restaurou, esse poder maravilhoso da graça de Deus de construir uma nova história. Então, sem esperança, não tem caminho, não é um pressuposto cristão. Na vida, e principalmente na perspectiva do Evangelho, sempre há saída. Segunda coisa que eu tiro como lição, é que ter esperança não tem a ver com situações favoráveis ou não, mas com perspectiva. Presta atenção, Jó e a esposa dele estão no mesmo cenário. Aliás, eu diria que Jó está um pouco pior, vocês não concordam comigo? Por quê? Porque Jó não apenas tem a dor das perdas, do fracasso dele como homem, mas ele está doente, ele está horrivelmente enfermo, úlceras em toda a pele dele. A mulher dele não diz a Bíblia que ela tem essas coisas. Entretanto, quem perde a perspectiva da esperança não foi Jó. Eles estão no mesmo quadro, mas eles enxergam de forma diferente. Portanto, meus queridos irmãos, ter esperança
não tem a ver com situações desfavoráveis ou não, mas tem a ver com perspectiva. Onde é que a mulher de Jó coloca a sua perspectiva? A mulher de Jó coloca a perspectiva naquele momento ali, na situação. E onde é que Jó coloca a perspectiva dele? No Deus que está além da situação, no Deus atemporal. E é isso que faz a grande diferença. Uma das declarações de fé mais lindas que nós encontramos na Bíblia se encontra no capítulo 19 de Jó. Jó já tentou ouvir uma resposta de Deus, os amigos acusando ele de estar vivendo em pecado, a situação dele caótica, mas ele vira e diz uma coisa maravilhosa. Sabe o que ele fala? Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará do meu corpo do pó. Eu sei que o meu Redentor vive. E é interessante, meus queridos, porque a maioria dos comentaristas bíblicos falam que a ideia da ressurreição dos corpos não é muito forte no Antigo Testamento, e de fato é verdade. Mas Jó faz uma das declarações mais lindas sobre a fé na ressurreição dos corpos, quando ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho saudade de Deus, e esse corpo meu vai ser restaurado na presença de Deus. A mulher de Jó e Jó estão no mesmo lugar, mas ela coloca o foco na situação, ele coloca foco em Deus. Como é que Jó consegue fazer isso? Jó balanceia as suas experiências. Ele diz para a esposa dele: falas como doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ele coloca o foco em Deus e na sua liberdade de exercer a soberania dele como ele quer. Deus faz o bem e Deus permite o mal. Nós não conseguimos entender esse exercício da soberania de Deus, mas Jó se submete a ela, que é o que nós precisamos fazer. Ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó foca em Deus, ele não foca na situação, a mente dele não está voltada para as tragédias, mas está voltado para Deus. Ele balanceia. Deus deu o bem, Deus pode dar o mal. Deus é livre, Deus é soberano. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Em segundo lugar, e ainda de forma mais incisiva, ele foca no caráter de Deus e na existência de Deus. Olha o que ele fala: porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Não é maravilhosa essa declaração? Dr. Russell Shedd, perto da sua morte, e passando por um tratamento de câncer, ele, e enfrentando dores nesse procedimento, ele afirmou uma coisa maravilhosa. Eu vou ler a sentença dele. Ele diz assim: eu nunca tinha sofrido um sofrimento tão intenso como nesses últimos meses. Aí ele fala: é uma experiência muito boa. E a gente ri quando ouve ele falando isso. Ele diz: sinto-me desmamando-me do mundo. O sofrimento daqui é muito pouco em comparação com aquela alegria que nós sentiremos da presença de Deus. É normal o crente sofrer, continua ele. Estou muito feliz com esta experiência. Olha o foco do Dr. Russell Shedd, onde estava no meio da dor dele. Onde é que ele coloca o foco? Em Deus. Onde é que você está colocando o foco seu quando você enfrenta a adversidade? A mulher de Jó colocou o seu foco no problema que ela enfrentava. Jó colocou o seu foco em Deus. Ambos estão no mesmo barco, experimentando a mesma dor. Jó até mais, porque ele está doente, com o corpo cheio de feridas. Mas eles reagem de forma completamente diferentes. Onde se encontra a sua visão? A visão de Jó encontra-se em Deus, e por isso ele tem perspectiva. Queria falar de mais um ponto que esse texto nos ajuda a entender. É possível
É sempre possível ter esperança quando estamos diante de um Deus de milagres. A verdade é que existem centenas de situações na Bíblia nas quais as pessoas parecem não ter saída alguma, mas Deus age sobrenaturalmente. Jó parece estar centrado na questão da restauração, do que Deus pode fazer. O seu coração parece ter um problema, uma solução muito grande. Ele olha para Deus, ele tenta entender os movimentos misteriosos de Deus, ele não consegue, mas a temática do livro de Jó vai se tornando cada vez mais forte, porque a temática de Jó é sobre a fé, a despeito das circunstâncias. Apesar de tudo que experimentou, da dureza da sua própria experiência, Deus intervém de forma miraculosa e transforma a sua vida, restaurando a sua história. A Bíblia fala de outra situação semelhante, quando Senaqueribe está invadindo Israel, invadindo Jerusalém. E Senaqueribe manda o seu porta-voz, Rabsaqué, enviar a ordem bem clara para o rei Ezequias. Não pense você que o fato de você confiar no seu Deus, isso vai resolver seu problema. Ele afronta o Deus de Israel. Ele fala assim, olha, os deuses de outros povos puderam fazer alguma coisa? O seu Deus também não vai poder fazer nada. Nós vamos invadir com o seu Deus ou sem o seu Deus. A palavra de Deus nos diz, porém, que o rei Ezequias consulta Isaías. E Isaías diz, esteja certo de que Deus vai fazer uma intervenção absolutamente sobrenatural aqui. E a Bíblia diz que veio um ruído no coração daquele rei, dizendo que havia um outro conflito muito mais grave que ele teria que enfrentar em outro lugar. Ele sai dali, ele volta para a Babilônia. Sabe o que acontece? Ele entra no Deus dele, no templo do Deus dele, chamado Nimrod. E ali naquele templo, os 2 filhos dele o matam na presença do falso Deus dele. Não é surpreendente aquilo ali? Ninguém poderia salvar a Jerusalém. Era isso que os mensageiros da calamidade diziam. Um anjo do Senhor deu vitória para aquele povo, e aquele povo pôde ser vitorioso ali naquele momento. Os assírios estavam confiantes. O povo judeu estava tão certo da sua limitação, do seu fracasso. Entretanto, Deus interviu de forma sobrenatural. Isto demonstra que sempre podemos ter esperança diante do Deus que temos. O Deus das Escrituras Sagradas é um Deus de milagres. Deus pode fazer nova todas as coisas. Deus pode pegar os recursos mínimos que nós temos e transformá-los em recursos imensos. Deus pode pegar a situação mais grave que enfrentamos e transformá-la em alguma coisa prodigiosa, maravilhosa e encantadora. É assim a palavra de Deus. O Deus das Escrituras é um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus de milagres. Não tem essa possibilidade de não ter esperança. Se você mira o seu olhar em Jesus e nas Escrituras Sagradas, você vai ver que a Bíblia sempre fala-nos de uma grande esperança. Olha o que o texto nos diz sobre o que acontece com Jó no final do livro de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Que intervenção maravilhosa. Não é assim também que nós devemos considerar o Evangelho? Considere a morte de Cristo. A cruz parece ser o fim da vida. Não há esperança para a humanidade que sentencia injustamente o homem mais justo que pisou sobre a face da terra. A cruz é o veredito do fracasso humano. Os homens rejeitaram a paz, os homens rejeitaram a Deus, os homens rejeitaram a luz, rejeitaram a encarnação do próprio Filho de Deus. Jesus é aparentemente um fracassado, e o ladrão na cruz diz isso: se és filho de Deus, desça dessa cruz e salva-nos, salva a ti mesmo e salva-nos. Aquele homem, Jesus, cheio de utopias, falando de um reino que viria, termina os seus dias agora de forma lacônica, drástica, numa cruz. Ali está a cruz, um cenário de morte, Gólgota, Calvário. Não há esperança, não há saída. O diabo está dizendo a Jesus: você perdeu,
Você perdeu. Mas o que nos diz a Bíblia? Que ali na cruz, Jesus Cristo estava redimindo todo o nosso pecado. O sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, estava sendo derramado para nos apresentar justos diante de Deus. Mais do que isso, na cruz, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Mais do que isso, na cruz, ele satisfez a ira de Deus contra os nossos pecados, assumindo ele mesmo o nosso pecado em nosso lugar. Ele nos substitui. O Cordeiro eterno que tira o pecado do mundo assume aquele lugar. A cruz é o veredito do fracasso. Entretanto, a cruz é o ponto de glória nosso. O apóstolo Paulo chega a afirmar: eu me glorio na cruz de Cristo. Qual é o seu fracasso hoje? Onde é que está o seu no way out? A sua ausência de esperança? Não é isso que aprendemos nas Escrituras Sagradas. Quem olha para o Deus das Escrituras Sagradas vai sempre poder dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir mais um cântico de adoração ao Senhor. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai no seu caminho. Se vai dar ondas ao mar, levar a jangada a pescar, ou se vai fazer trabalhar um moinho. Assim também viverá aquele que quiser andar ao lado de Deus e fazer sua vontade. Hoje estará por aqui, quem sabe amanhã vai partir, mas onde estiver é feliz de verdade. Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens e todas as forças do mundo, e seu amor mais alto que a estrela do céu, mais doce que um favo de mel. É profundo. O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai no seu caminho. Assim também viverá aquele que a Deus se entregar e nunca jamais vai andar tão sozinho. Obrigado, André, obrigado, Joslaine. Sempre bom ter vocês aqui com a gente. Essa música foi composta pelo Aristeu Pires Júnior, que é um garoto que cresceu aqui na igreja, filho dessa igreja, hoje mora lá em Canela, no Rio Grande do Sul, filho do pastor Aristeu, e tem membros aqui nessa comunidade. Então nós queremos, nesse momento, agradecer a Deus por tudo. Vamos encerrar então com a bênção do Senhor. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de vocês, irmãos. Que o Deus de toda graça e misericórdia vos abençoe.
e que Ele faça resplandecer sobre vós a luz do seu rosto e vos dê a paz, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fique com o Senhor.